Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os números decimais. Como vocês podem perceber aqui nessa primeira tela, já dá para a gente ter uma noção do que são os números decimais, certo? Os números decimais são aqueles que apresentam uma vírgula, ou seja, uma parte inteira e uma parte decimal, como nós vamos ver nos próximos slides. Então, vamos começar. Números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separado por vírgula. Então, todo número que é separado por vírgula, nós dizemos que é um número decimais. Por que nós dizemos que é um número decimais? Porque ele tem décimos. Eles representam as quantidades quebradas, as quantidades repartidas em partes fracionadas. É a mesma coisa quando nós vamos fazer um bolo. Então, a gente coloca 2 xícaras e meia, ou seja, é meia xícara, 2 xícaras mais metade de outra. Além disso, todo número decimal finito possui representações fracionárias. Então, o que quer dizer isso? Que todos os números decimais, eles vão apresentar uma forma também fracionária, eles se apresentam em forma de fração. E os números decimais, eles aparecem com frequência onde, né? Quando a gente realiza compras em supermercados, quando a gente abastece um carro, porque nós estamos falando de dinheiro. Então, se eu fiz uma compra no mercado e gastei R$ 23,52, ou seja, eu gastei R$ 23, que é a parte inteira, mais 52 centavos, que é a parte decimal, é a parte de um inteiro que foi repartido. Então, eu chamo isso de parte decimal. Mas como que a gente pode analisar os números decimais? Aqui é um exemplo. Se eu tenho o número 5,45, então eu sei que ele é um número decimal, por quê? Por causa da vírgula. Então, esse 5 aqui, ó, ele representa a parte inteira. É a mesma coisa, é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho a parte inteira. Depois eu tenho mais 45 centésimos. O que é 45 centésimos? O 4, ele representa décimos, ele está na primeira casa após a vírgula. Então, aqui eu chamo ele de décimo. O 5 está na segunda casa depois da vírgula. Eu chamo ele de centésimo. Como nós temos lá nos números naturais, os números inteiros, eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Aqui eu também tenho a classificação para cada uma dessas representações. Então, como que eu vou ler esse número? Eu vou ler 5 inteiros, ou seja, a parte inteira do número, e 45 centésimos, porque o 4 é o décimo, o 5 é o centésimo. Esse outro número aqui, eu tenho 7 inteiros e 89 milésimos. Por que 89 milésimos? A parte inteira ela vai vir sempre antes da vírgula. Depois eu tenho a parte fracionária, que tem um zero aqui. Esse zero, eu não faço a leitura dele na decimal, certo? Mas ele está aqui no lugar do quê? Do décimo. Então, eu tenho que considerar ele como décimo. Eu tenho um décimo? Não, eu tenho um número menor que um décimo. Aqui eu tenho 8, que está na casa dos centésimos, e o 9, que está na casa dos milésimos. Então, para me ler esse número, eu leio 7 inteiros e 89 milésimos. Números decimais e frações. Então, como eu disse lá no início, todo número decimal, ele também pode ser escrito em forma de fração. Eu já expliquei no vídeo anterior o que é uma fração, que são números separados por um traço de divisão. São números inteiros separados por um traço de divisão. Então, em cima eu tenho o numerador, e embaixo o denominador, certo? Isso é a fração. Mas e os decimais, que são os números com vírgula?
Então, sempre que eu for transformar um número decimal em fração, eu tenho que observar aonde o número se encontra depois da vírgula, certo? Então, aqui, ó, que número eu tenho aqui? Número inteiro? 9, certo? Então, a minha primeira fração, o numerador da minha fração vai ser 9. E esse 9, ele ocupa qual posição? Décimo, centésimo, milésimo? Ele é décimo, porque só tem um número aqui. Então, para me escrever essa fração, eu vou ter 9 décimos. Esse outro aqui, eu tenho 60 centésimos. Ó, o nome já diz, 60 centésimos, porque eu tenho décimo e eu tenho centésimo. Então, o que que eu faço? Eu vou escrever o número que eu tenho após a vírgula, que é o número 60. E como que eu vou ler ele? Eu não tenho décimo e centésimo, então eu vou colocar 60 centésimos. E por último aqui, eu tenho 145 milésimos, ó, décimos, centésimos, milésimos. Então, eu tenho 145 milésimos. Como que eu vou escrever esse número? 145 é o número que eu tenho ali. E aqui eu tenho em 1000 partes, ele foi repartido. Então, eu tenho 145 milésimos. Então, é dessa forma que eu vou estar transformando esses números decimais em números fracionários. Certo, pessoal? Então, assistam a aula junto com o material que vocês têm em mãos e vamos fazer as atividades, certo? Um beijo, até a próxima aula.